Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da derrota do Grêmio. Derrota por 1-0 contra o Bahia, né? Jogo que a verdade é que foi bem abaixo, né? O Grêmio não fez uma boa atuação, ainda teve um bando de polêmica e ficou nesse 1-0. Vou fazer a análise aqui, trazer os principais destaques, dar as notas, enfim. Tudo isso depois que soltar a intro. Então vamos lá. Cara, não tem muito o que falar, não tem pra onde fugir. Já começar mostrando as estatísticas, vai mostrar muito do que resume o jogo. 14 chutes contra 3, foi uma atuação bem abaixo. O Grêmio foi moldado basicamente para se defender, né? Eu vou dar aqui as notas e vai passando pela escalação. E aí vai ficar bem nítido isso. Então vamos começar pelo gol, né? No gol foi o Rafael Cabral, que por sinal foi anunciado recentemente, né? Eu até separei aqui para produzir o vídeo, mas a semana foi tão corrida que eu não consegui produzir. Então, já adiantando aqui, eu vou produzir um vídeo. Quando acabar aqui a análise, eu já vou fazer provavelmente um vídeo bem resumidinho da análise da contratação do Rafael Cabral e também do Edenilson, os dois contratados. Não deu tempo de fazer o vídeo que eu sempre faço quando tem algum jogador contratado. Então vou fazer desses dois e também da saída do Cuiabano, que eu ainda não fiz um vídeo sobre. Então esses três vídeos eu vou postar, acredito que um a cada dia, para não acumular tudo de uma vez que fica meio ruim. E é isso. Então programar para cada dia que passar ali sair uma análise, tá ok? Enfim, vamos começar pelo gol. Rafael Cabral foi contratado com expectativas lá embaixo, pelo menos por minha parte, né? O cara saiu totalmente queimado do Cruzeiro. Ajudou o Cruzeiro permanecer esses anos na Série A, foi importantíssimo na Série B, um jogador que chegou a ser capitão desse Cruzeiro também, peça importante. Dá para ver que tem bastante liderança já, porém vinha de muitas falhas desde o ano passado já, e nesse início de ano bem ruim, a torcida pegando no pé. E ele vem pro Grêmio e o Grêmio também. A torcida pega bastante no pé de vários jogadores. Então não sei nem se foi uma boa escolha para ele nesse sentido. Mas eu tinha uma expectativa baixa em cima dele e ele correspondeu exatamente o contrário. Foi muito bem no jogo. Tomou o gol do Bahia que ele, na minha visão, se posicionou mal, tá? No gol do Everaldo. É, Lance que abre um buraco ali na esquerda, no lado do Fábio, né? Logicamente não é só culpa do Fábio, faltou o Soteldo acompanhar ali também. Mas como o Soteldo era o único jogador de drible, enfim, é natural ele querer descansar um pouquinho mais por ter que produzir tudo sozinho praticamente. Mostra que realmente a escalação foi meio que mal montada. Meio não, foi mal montada no sentido de produzir as jogadas, né? Você joga com três volantes, um meio-campista barra volante aberto na direita, um centroavante que não tem velocidade, deixa o Soteldo para produzir tudo. Lógico que ele vai querer descansar um pouquinho para poder ter energia na hora de criar. Acabou que ele descansou no momento errado, abriu a brecha inteira ali na esquerda. O Fábio vem à cobertura, o Kahneman também, o Kahneman afobado como sempre. Chega dando um carrinho completamente desnecessário, abre o gol inteiro para o Everaldo e aí ele finaliza de esquerda no ângulo. Provavelmente, se o Rafael Cabral tivesse melhor posicionado, também não defenderia. Então, não acho que foi falha do Rafael Cabral, muito longe disso. Eu já estou vendo gente criticar ele. Mas não acho que seja justo as críticas em cima do Rafael Cabral por conta do gol sofrido. Talvez ele poderia ter se posicionado um pouquinho mais para a direita, ele ficou muito próximo da trave. Talvez ali ele poderia chegar mais perto da bola. Mas de qualquer forma, mesmo se tivesse melhor posicionado mais para a direita, seria muito difícil a defesa. E aí no segundo tempo, em um chute do Everaldo no contrapé, ele faz um milagre, uma defesa espetacular. Em uma chance cara a cara do Rafael Ratão, ele faz outra defesaça. Chute de longe forte, ele consegue encaixar passando uma tranquilidade. Então a estreia do Rafael Cabral me surpreendeu. Eu achei que ele foi muito melhor do que eu esperava. Enfim, gostei bastante do Rafael Cabral, vai uma nota 8 para ele. Gostei muito mesmo. Fiquei realmente surpreso com a atuação dele de forma positiva. O João Pedro foi mediano, eu tô sentindo que nos últimos jogos ele não tá atacando tanto quanto ele pode, né? Que é um cara que é forte, é rápido, é habilidoso e não tá conseguindo produzir tudo isso. Vai uma nota 5.
O Eli eu gostei, tá? Vai uma nota 6. O Kahneman não, vai uma nota 4. Cara, eu chegou num ponto que eu prefiro o Rodrigo Eli, eu prefiro o Martins do que o Kahneman. Porque, cara, a questão do Kahneman jogar é por causa da idolatria que tem em cima dele, do histórico que ele já tem no Grêmio, e por ser um jogador raçudo. Mas essa raça às vezes é desproporcional e se transforma em uma jogada burra, como foi o Carrinho. Ali, se ele chega na cobertura em pé, só para fechar o ângulo ali, não sairia o gol. Ele chega dando o carrinho para interceptar um cruzamento, ao invés de virar um cruzamento, vira um chute quase que cara a cara. Então ali faltou inteligência para o Kahneman, foi muito afobado e deu bobeira. Tem momentos que vale mais a pena você chegar inteiro na jogada do que talvez tentar adivinhar um cruzamento. E ali, na minha visão, o gol vai muito do espaço que sobrou na esquerda, e aí é culpa do Fábio e do Soteldo. Mas principalmente na minha visão, o gol vai no culpa vai culpa no Kahneman com esse carrinho burro pra caramba esse carrinho, essa que é a verdade. Não faria sentido, até faria para interceptar o cruzamento, mas o cara é centroavante. Se fosse um lateral, eu até entendia. Agora um centroavante, a primeira coisa que vai passar na cabeça dele é como que ele vai fazer o gol. Então, você já chegar dando carrinho, foi muito precoce. E ali o Kahneman vacilou. Ah, antes que eu esqueça, deixar como sugestão o canal 21 Futebol Clube, tá? Que é o canal que eu faço as análises de futebol. Hoje de manhã, por exemplo, desse domingo, eu assisti Flamengo e Botafogo, né? 2-0 Botafogo. Vou trazer a análise lá. Então, já passa lá pra você poder conferir os vídeos do canal. Mas enfim, voltando aqui então. O Kahneman bem abaixo, não gostei. 4 eu dei até muito, cara. Nota 3. 3. 3. O Fábio não foi tão bem dessa vez também, não. Vai uma nota 4. O do Queiroz também não foi bem. Nota 3. O Dodge eu gosto bastante, tá? Eu acho que o Dodge tem potencial de virar titular, inclusive nesse meio de campo. Que é um cara que eu acho parecido com o Vila Sante em quesito marcação, é, vitalidade. É um cara que corre pra caramba, não é nenhum craque, mas é um cara que distribui o jogo, aparece pro jogo, se movimenta, contribui bastante pra dar dinâmica pro time e ainda distribui bem o jogo. Eu gosto bastante dele. Vai uma nota 6. O Vila Sante também foi bem, vai uma nota 7. O Edenilson saiu no intervalo, mas eu achei que ele fez um bom primeiro tempo, tá? É porque realmente eu acho que se você usa o Dodge, o Vila Sante e o Edenilson, eu até acharia interessante. Você tiraria o Cristaldo, que vem sendo talvez o melhor jogador do Grêmio nesses últimos tempos, mas para poupar, beleza. E aí usa o Edenilson no meio, e aí usava ou o Nathan Fernandes ou o Gustavo na direita. Ou até mesmo o Galdino, mas não ir com três volantes, cara. E ele saindo com três volantes, ainda coloca um meio campista aberto, opção de drible só tinha o Soteldo, cara. E aí era pra correr o campo inteiro ainda, e aí o Grêmio só produziu três chutes. O jogo inteiro, 90 minutos mais acréscimos pra produzir três chutes. E não é nem três chutes no gol, é três chutes. Então, bizarro esse número. É, inadmissível em um jogo que tem tanto tempo você conseguir dar só três chutes e não dá pra falar que não tinha opção. Você tinha o Soteldo, tinha o Diego Costa, tinha o Cristaldo, tinha o Nathan Fernandes, tinha o Gustavo Nunes, várias opções e simplesmente não finalizaram, né? Mas enfim, eu acho que os chutes tá. Eu consigo lembrar aqui até. Todos os chutes na partida. Um cabeceio do Diego Costa e um cruzamento da esquerda. Não lembro de quem. E dois chutes do Gustavo Nunes, quando entrou no segundo tempo. O Grêmio no primeiro tempo inteiro deu só um chute, que foi esse cabeceio do Diego Costa, que nem deu perigo. Enfim, eu tava no Vila Sante, né? 7, o Edenilson eu gostei, vai uma nota 5. O Diego Costa não conseguiu produzir muito, vai uma nota 6. E a expulsão dele já no banco vai fazer falta pro próximo jogo. O Soteldo também não conseguiu produzir muita coisa, vai uma nota 5. Entrou o Cristaldo, movimentou e tal, mas também não conseguiu fazer muita coisa. Dá uma nota 5. O JP Galvão também não fez quase nada, nota 5. O Nathan entrou, fez uma boa jogada para em cima do Santiago Arias, mas depois disso foi muito fominha, tentou resolver tudo sozinho e aí perdeu a bola algumas vezes. Vai uma nota 4. E ele foi expulso no final, né? Então vai ser desfalque assim como o Diego Costa no próximo jogo, por conta dessa polêmica toda da arbitragem. E assim, foi o Braulio, né? Braulio que acho que é de Santa Catarina ou São Paulo, não sei. A questão é que lance decisivo não teve nenhum erro do Braulio, tá?
Mas é aquele tipo de árbitro que vai invertendo umas faltas assim, vai invertendo uns laterais assim, que vai minando completamente a paciência dos jogadores. Porque quem tá jogando bola gosta de ter a bola, que você vai correr menos, vai ter a bola, não vai estar sofrendo chance de tomar gol, vai ter uma tranquilidade maior e ele vai invertendo isso toda hora, vai todo mundo ficando revoltado. E aí depois ainda arranja uma expulsão do nada pro Diego Costa, vai invertendo essas faltinhas assim, deixando de marcar faltas claras. Aí a falta que ele dá do Gustavo Nunes no Arias, ainda dá amarelo depois por reclamação. Ridícula. Então é essas coisinhas assim que fez o jogo ficar tão quente assim, ter tanta reclamação em cima do Braulio, em cima da arbitragem. Nenhum erro grave, mas vários erros pequenos assim que vai estressando todo mundo. Em um joguinho assim normal que tem árbitro já tem uns errinhos assim, já fica todo mundo revoltado. Imagina em jogo profissional, jogo de Série A que vale 3 pontos, tem esses erros assim tão besta de marcação da arbitragem. Logicamente vai minando a paciência de todo mundo. Então o Nathan entrou, fez aquela boa jogada, depois perdeu muitas jogadas tentando resolver sozinho. O Gustavo a mesma coisa, entrou mal no jogo dessa vez, prendendo a bola, finalizando mal. Na hora que era pra tocar, chutava, na hora que era pra chutar, tocava, na hora de driblar, ele tocava, na hora de tocar, ele driblava, ele inverteu tudo que tinha que fazer. Perdeu o posse de bola quando não tinha que perder. Esse amarelo não foi culpa dele, foi por reclamação, né? Mas reclamação plausível, porque foi uma falta bizarra marcada. O cara praticamente cai sozinho e o juiz marca a falta. Loucura. Mas enfim, o Gustavo não entrou bem e o Zé Guilherme também não entrou bem. Entrou errando muita coisa, entrou afobado. Estatísticas: 14 chutes do Bahia contra 3 do Grêmio. Chutes a gol: 4 do Bahia, 2 do Grêmio. Um do Gustavo e um do Diego Costa, né? Posse de bola 60-40 pro Bahia. O Bahia conseguiu trocar com bem mais tranquilidade, bem mais naturalidade de posse de bola, principalmente no primeiro tempo, né? Quando teve maior domínio. Faltas 10 do Bahia tendo 2 amarelos, 15 do Grêmio tendo 4 amarelos. E aí, se a gente vai ver, ó, teve 4 amarelos e um vermelho, né? Ponto do Diego Costa. Vamos ver os amarelos. Do Kahneman foi por reclamação. Do Gustavo Nunes foi por reclamação. Do Eli eu não lembro. Eu acho que foi por reclamação também. E o Dodge foi falta. Dos 4 amarelos do Grêmio, 3 foi por reclamação. Aí já diz muito do que foi a arbitragem, cara. E do Diego Costa a expulsão por xingar o quarto árbitro. Entendeu? Então o Grêmio tomou 4 amarelos e um vermelho. Desses 4 amarelos, 3 por reclamação e o vermelho ainda por xingar o árbitro. De jogo mesmo, não teve nenhuma falta dura assim que resultasse em cartão. Aí mostra muito do que foi a arbitragem. Escanteios 4 do Bahia, nenhum do Grêmio. O Grêmio não produziu nenhum escanteio o jogo inteiro. E aí passa muito pela escalação, né? Que nem eu falei, foi um time muito defensivo. Se ele fosse sem o Duqueiroz, fosse, ou até mesmo sem o Dodge, eu prefiro o Dodge, mas pelo menos só com dois, sem esses três do meio de campo. O Edenilson como esse meia podendo flutuar. E aí ou usasse o Gustavo, ou usasse o Natan, ou até mesmo o Galdino, beleza. Mas pelo menos você ia ter jogador de característica, de drible, de criar essas jogadas. Deixou basicamente o Soteldo sozinho para produzir tudo. E aí fica complicado, né, cara? E aí quando ele quer descansar um pouquinho para ter gás para produzir tudo, ele descansa, aparece a brecha inteira ali no lado esquerdo, que é onde saiu o gol do Bahia. Então foi, na minha visão, mal montado o time pro jogo. As mexidas eu achei boas, quando ele tira o Edenilson, coloca o Natan e o Gustavo logo desde o início do segundo tempo, o Cristaldo no meio, mexeu bem na minha visão, mas começou mal, principalmente por conta dos três volantes, tá? Pra mim aqui tá o grande erro da escalação do Renato. Se ele começa com o Edenilson ao invés do Duqueiroz, e eu dei as três sugestões, né? Ou o Gustavo, ou o Natan, ou até mesmo o Galdino na ponta direita, pra mim seria uma escalação interessante. Mesmo se poupasse o Cristaldo, que é um jogador muito importante, mas vai ser uma sequência pegada, então tudo bem. Poupar um ou outro jogador, eu entendo. Agora, três volantes que realmente foi um erro. E aí as estatísticas mostram muito do que foi o jogo. O Grêmio faltou volume de jogo. Mostrou durante aqui não mostra, né, essa estatística, mas de desarmes, o Grêmio tinha acho que o dobro ou o triplo. Então não dá pra falar que não teve a bola. Recuperou a bola várias vezes, mas não sabia o que fazer. E não sabia o que fazer porque tinha três volantes. Faltou jogador de criatividade nesse meio de campo.
que aí ou seria o Edenilson nessa função, ou o Cristaldo. Não tem outro jogador. O Natan Pescador mais atrapalha do que ajuda. Já passou da hora dele ir embora. Pro bem do Grêmio e pro bem do Natan. Enfim, a partida foi bem ruim. Se a gente fazer uma proporção aqui de finalizações, o Bahia tem 4, 5 vezes mais finalizações do que o Grêmio. Se fosse para alguém vencer, seria o Bahia. Jogou melhor, estava mais perto do gol o tempo inteiro. Fez esse 1 a 0 e se não fosse o Rafael Cabral, era pelo menos 2, com aquela grande defesa no chute do Everaldo. É, Enfim, esse é o fato. Agora, que a arbitragem atrapalhou, atrapalhou, principalmente em a falta do Gustavo que resulta em cartão, o cartão por reclamação no Kahneman, que era uma falta claríssima no Soteldo, que ele também não deu. Gerou contra-ataque do Bahia em faltas claras, no Cristaldo, enfim. Aí jogador simulando, feio pra caramba, o do Luciano Juba, que o Nathan não chegou nem a encostar, colocou a mão no ombro, ele se jogou, tal. For pra simular, simula com alguma coisa plausível, pelo menos, não com algo espírita que parece como um fantasma, tipo Chu. Isso daí chega a ser ridículo, mas o árbitro caiu em tudo, né? Marcava tudo. E quando tinha que marcar, não marcava. Quando não tinha que marcar, ele marcava. Inverteu absolutamente tudo, o Braulio. É uma partida bem ruim dele, assim como a do Grêmio. Então, uma partida que é para se esquecer ou se lembrar, né? Depende da sua perspectiva. Na minha visão, é para se lembrar os erros que você teve, para se corrigir, e para se esquecer para não se repetir uma partida tão ruim como essa contra o Bahia. Então, pontos que eu acho que fica de pontos principais para essa derrota, ter começado com 3 volantes. Acho que para mim aqui é o principal erro. E a atuação no geral bem abaixo. O Grêmio entrou já moldado para empatar, cara. Quando você vai com 3 volantes, você já vai falando para o adversário. Com empate eu tô satisfeito, vou buscar um contra-ataque para talvez vencer. É essa a mensagem que você passa. Então, se fosse com uma escalação parecida com a que foi com o Estudiantes, pode até ir com 2 volantes mais defensivos, mas pelo menos joga com um meio-campista e com 2 pontas. É o mínimo, de acordo com a forma que o Grêmio joga, né? E aí no final do jogo, com a expulsão do Diego Costa, o Renato manda todo mundo embora. Pra mim não tá errado, tinha que fazer isso mesmo, né? O Grêmio jogou bem abaixo, essa que é a verdade, mas na minha visão isso daí não foi tão justificável nessa partida. Porque aqui o juiz foi minando vários pequenos erros durante o jogo. Pra mim tinha que ter feito isso contra o Vasco, naquele lance da mão no Piton. Ali que era pra ter ido embora. Bem mais do que nesse jogo daqui. Mas como o jogo já tava no final, a gota d'água foi a expulsão do Diego Costa. E aí foi todo mundo embora. Mas enfim, jogo bem abaixo. Tem muita coisa pra melhorar, né? Já dá pra ver. Mas enfim, é isso, não tem muito mais o que falar. Destaques do Bahia, o Everaldo fez uma partida espetacular, tá? Foi muito bem. O Everton Ribeiro jogou demais, é impressionante o que o Everton Ribeiro joga. O Tassiano com passes muito bons também. Eu achei que desses principais jogadores, o Cauli foi o que ficou mais abaixo, pelo potencial que ele tem. O Bahia, não se fala muito, mas o Bahia tem 2 dos melhores laterais do futebol brasileiro. 2 laterais direitos, no caso, né? O Santiago Arias, que é um jogador que até outro dia estava jogando no Atlético de Madrid, seleção colombiana, enfim, muito bom jogador. E o Gilberto, cadê o Gilberto? Que é jogador que em Fluminense, em Vasco, no próprio Benfica chegou a ser titular na época do Jorge Jesus, quando o Cebolinha era reserva, o Gilberto era titular. Então, tem 2 dos melhores laterais direitos do Brasil, que se o Grêmio tentasse pelo menos um Gilberto da vida, tentar contratar ou um empréstimo, seria uma grande contratação. E na esquerda também um lateral que é muito bem ofensivamente, que é o Luciano Juba, que o gol do Bahia só sai por causa de um baita passe dele pro Everton Ribeiro, aí outro baita passe pro drible do Everaldo no carrinho desnecessário do Kahneman, que aí sai o gol da vitória do Bahia. E eu não vou nem falar triunfo não, tá? É vitória mesmo, porra. Negócio besta, né? Não pode falar vitória por causa do rival. Ai, ai. Enfim, craque da partida pra mim é o Everaldo, mas poderia ser o Everton Ribeiro, o Jean Lucas ou o Santiago Arias. 3 outros jogadores que foram muito bem. O próprio Luciano Juba também muito bem. E o melhor do Grêmio pra mim foi o Rafael Cabral, tá? Gostei bastante da partida dele. E é isso. Fez principalmente aquela defesa no chute do Everaldo que evitou um 2 a 0 pelo menos. É isso, e classificação aqui, a gente vai ver o Grêmio na sétima colocação com 6 pontos. 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas. Venceu os 2 em casa, fez o dever de casa. Quando saiu, perde para um Vasco que acabou de tomar de 4 a 0 do Criciúma. Já demitiu o técnico, então mostra que realmente dava para ter vencido. O Grêmio
tem essa mania, cara. Se apequena quando vai jogar contra essas equipes grandes fora de casa. Tem que criar coragem de tentar vencer. E aí não precisa nem ser muito grande, como o Bahia, que não é pequeno, mas também não dá pra se comparar com o Vasco, com outras equipes, né? Já vai pensando em empatar, já vai com três volantes, cara. Que medo todo é esse desses times, velho? Então, às vezes falta mais coragem, ter mais confiança na parte ofensiva do time e com pensamento de vencer. Parece que quando o Grêmio vai jogar fora de casa, qualquer empatezinho, por mais que seja contra uma equipe mais fraca, já tá excelente. E não pode ser assim, tem que pensar grande. Se você vai pensando em ganhar e empata, beleza, já sai com um resultado bom. Agora, se você já vai com o pensamento de empatar, a chance de você perder é muito maior. E é isso que vem acontecendo com o Grêmio. Com o Vasco e com o Bahia foi a mesma coisa. O time foi com medo, já satisfeito com o empate, e aí perde, né? Não tem o que fazer. E principalmente contra o Vasco, mostrou. O Grêmio perdeu um jogo na mesma circunstância que o Criciúma meteu 4-0 lá. Então mostra que claramente dava para ter vencido. E agora contra o Bahia já vai com três volantes. O time mesmo se atrapalhou já na escalação. Já seria difícil, ainda vai com três volantes. Aí também é querer demais, né, cara? Mas enfim. Não vou ficar reclamando não, porque a vitória contra o Estudiantes deu uma confiança danada, então não vou ficar reclamando não. E é isso. Craque da partida, que nem eu falei, pra mim foi Everaldo, melhor do Grêmio, Rafael Cabral. Próximo jogo do Grêmio é contra o Operário na Copa do Brasil, na terça-feira. E aí vem Brasileirão contra o Criciúma em casa, tem que vencer. E depois o Pato fora de casa, pelo menos empatar, tá? Pelo menos empatar, se vencer encaminha a classificação. E aqui contra o Operário, a Copa do Brasil é fora de casa. É muito mais time que o Operário, mas se for com esse pensamento de empate já tá bom. Que nem foi contra o Bahia e contra o Vasco, vai perder de novo. Então tem que tentar vencer. Se empatar não é o fim dos tempos, porque tem o jogo de volta em casa. Mas tentar vencer e não perder para não se complicar na Copa do Brasil, tá? E é isso. De novo na terça-feira. É uma incrível. Olha essa sequência. Que eu que estudo de noite, eu tô percebendo isso, porque o Grêmio tá me lascando com esses horários. Terça-feira, 8 horas da noite. Contra o Estudiantes, terça-feira, 7 e pouco da noite. Aí depois, quarta-feira, 7 e pouco da noite. Aí aqui já tinha sido terça de novo, 7 e pouco da noite. Aqui tinha sido terça também. Os caras querem me lascar, velho. Eu vou reprovar com falta desse jeito. Coloca mais tarde o jogo, pô. Coloca 9h30. Que isso. Mas enfim. Não sou eu que monto essas tabelas. É isso. É... Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Só relembrando, vou postar ainda ao longo dos próximos dias a análise da contratação do Edenilson, do Rafael Cabral e da saída do Cuiabano. Tá ok? Foi esse o vídeo, valeu e falou.